São 7h14. Agradecer mais uma vez a sua presença aqui conosco. A gente já pega esse último assunto que destacamos aí no Push, reunião do Conselho de Segurança da ONU em meio à Assembleia Geral das Nações Unidas que está acontecendo lá em Nova York. Diego Pavão, nosso editor de internacional, já conosco aqui. Muito bom dia, Diego. Bom dia, Stephanie. Mais uma vez, essa reunião do Conselho de Segurança já estava prevista, ela foi convocada por causa das recentes declarações do presidente russo, Vladimir Putin. Queria que você explicasse primeiro pra gente. Pois é, quando a gente tem a Assembleia Geral da ONU em Nova York, costuma ter também uma reunião de Conselho de Segurança da ONU, porque existem ali pessoas de alto nível de governos de outros países, como os ministros de Relações Exteriores, que vão estar presentes nessa reunião de hoje. Bom dia para quem acompanha o Novo Dia também. Então a gente vai ter uma pressão maior contra Vladimir Putin, com certeza vai ser algo que vai ajudar e que vai discutir, na verdade, as recentes ameaças que o presidente russo fez ontem. Mas eu queria chamar a atenção, Stephanie, para uma declaração que foi dada hoje pela Rússia, pelo Dmitry Medvedev, que é o vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia. E ele também é um ex-presidente russo muito próximo a Vladimir Putin. O Dmitry Medvedev disse hoje que a Rússia pode usar armas nucleares em território ucraniano. Ele disse isso, mas sem citar que era em território ucraniano. Ele fala na possibilidade de usar essas armas nucleares em novas regiões. Essas novas regiões que ele fala, na verdade, são aqueles territórios separatistas que a Rússia tenta anexar. Exatamente, que tem grupos ali que se identificam mais com o lado russo e que querem fazer parte da Rússia. Só que no papel eles fazem parte da Ucrânia. Nada foi definido oficialmente. São ucranianos. São territórios ucranianos, exato. Apesar de que mesmo que tenha essa identificação com o lado russo, oficialmente no papel eles estão na Ucrânia. E isso é uma declaração que eleva um pouco o tom, porque a gente não tem visto a Rússia dizer que vai usar armas nucleares ou que pode usar armas nucleares no território da Ucrânia, ou seja, no conflito da Ucrânia. O que a gente teve até agora foram declarações de uso de armas nucleares, mas no geral, como essa do Putin ontem. O presidente russo disse, olha, a gente pode usar armas nucleares para defender a nossa pátria, para defender o nosso povo, mas ele não cita exatamente onde e como essas armas podem ser usadas. A gente tem visto, né, Diego, desde o começo desse conflito, dessa invasão russa ao território ucraniano, aquela expressão que a gente odeia usar, mas que é muito frequente aqui, né? Guerra de narrativas. Então, quer dizer, é uma ideia que se eu usar armas nucleares, se a Rússia usar armas nucleares num território que entende como sendo do próprio território, amenizaria um pouco as sanções internacionais. É meio que isso o discurso, né? Exatamente. Foi a mesma coisa quando o Putin, por exemplo, invadiu aquelas regiões que ele não considerava parte da Ucrânia. Ele dizia que aquilo era parte da Rússia. É essa guerra de narrativas, de versões oficiais de cada lado. Mas o fato é que essas regiões que o Dmitry Medvedev disse que pode usar armas nucleares são, sim, ucranianas. Oficialmente são consideradas ucranianas. Então, é uma declaração que sobe ainda mais o tom, mais ainda do que a gente viu ontem do presidente russo. A declaração de ontem dele já pautou muitos dos discursos na Assembleia Geral da ONU. Joe Biden, né, principalmente, exatamente, o presidente americano, falando que uma guerra nuclear não há vencedores. Então, o ideal é nem começar. Pois é, inclusive o discurso dele até teve que ser alterado. Já estava pronto há muito tempo, claro, mas teve que ser alterado por causa dessas declarações recentes do Vladimir Putin, que também disse ontem que vai mobilizar mais tropas, mais reservistas para lutar na guerra da Ucrânia. O que a comunidade internacional tem destacado é que essa medida dele de destacar mais tropas, de destacar mais reservistas, é uma forma de compensar por fracassos que ele teve durante os 7 meses de guerra na Ucrânia. Porque ele perdeu muita gente, então, só para a gente ter uma ideia, a Rússia, por exemplo, perdeu 10% do território que controlava lá no começo da ofensiva. Por quê? Houve contra-ataques bem fortes da Ucrânia nas últimas semanas. E aí os russos tiveram que recuar. Nesse recuo também perderam soldados. E aí o que o Ocidente destaca, a própria OTAN, os Estados Unidos, é que o Putin agora está tentando compensar essas perdas, destacando mais soldados. E aí o que acontece, o que está acontecendo na Rússia agora, é que muitas pessoas estão fugindo da Rússia porque não querem ser convocadas para esse conflito. Inclusive o movimento da fronteira da Finlândia com a Rússia aumentou muito, de gente tentando fugir. E também quem quer sair da Rússia de avião não consegue mais voo, tamanha esse
tamanho esse desespero para as pessoas fugirem. Tem uma lotação geral desses voos, né? Desse movimento realmente de principalmente jovens também, né? Que estão em idade militar tentando... Exatamente. E também protestos. A Rússia, várias pessoas da Rússia, vários moradores da Rússia que são contra essa ofensiva têm protestado. Ontem teve protesto, 1.300 pessoas foram presas. E, inclusive, tem grupos de monitoramento de direitos humanos que acompanham essa situação na Rússia que dizem que essas pessoas que estão sendo presas nesses protestos já estão sendo colocadas direto na guerra, já estão sendo despachadas para a guerra. Então, a situação na Rússia também tem esse lado que está piorando, né? Está preocupando.